Olá, galera. Vamos aí então uma breve revisão sobre criminalística, né? Eu vou pontuar alguns conceitos que eu acho importante você levar aí para sua prova, para o seu concurso, certo? Então, eu acho que vai te ajudar bastante a fazer um review da matéria. Vamos lá, é rápido mesmo, a ideia é que seja rápido, que seja mais uma lembrança, né? Quem sabe você está aí no carro, não sei onde é que você está nesse momento, vai ouvir e você vai lembrar o seu conteúdo. Então, lembre sempre que no início nós tínhamos tudo como medicina legal, certo? Então, sempre antes do início tudo era medicina legal. Posteriormente, nós tivemos a divisão entre criminalística e medicina legal, ficando a cargo da criminalística tudo que é extrínseco ao corpo e a cargo da medicina legal tudo que é intrínseco ao corpo, tá? Então, isso é bem importante para você recordar. Pai da criminalística, nós vamos ter Hans Gross. Lembrando que a criminalística, né, é uma disciplina transformada e elevada por um sistema, aplicando dados fornecidos por diversas ciências, artes e outras disciplinas, utilizando métodos inerentes a esses sistemas, né, ou a essas ciências. Coisas importantes de você saber neste momento. A criminalística ela vai usar todas essas ciências, mas de uma forma diferente do seu fundamento original. Lá na faculdade, você aprende biologia para uma finalidade, a criminalística vai usar isso dentro da prática forense. Então, nós temos aí outro aspecto, né? É como se nós usássemos o mesmo conhecimento, mas aplicado para outra finalidade ou outro objetivo. Conceito mais cobrado em provas de criminalística, conceito geral do Rabelo. Criminalística é uma disciplina autônoma, integrada pelos diferentes ramos do conhecimento técnico-científico, auxiliar e informativo de atividades policiais e judiciárias de investigação criminal, tendo por objeto o estudo dos vestígios materiais extrínsecos à pessoa física, no que tiver de útil à elucidação e à prova das infrações penais, e ainda a identificação dos respectivos autores. Então, aqui você tem que ter, deixa eu pegar a caneta aqui, cuidado, disciplina autônoma, o conhecimento é sempre técnico-científico. Se na questão tiver conhecimento empírico, ela está errada. Atividades policiais e judiciárias de investigação criminal, tendo então por objeto o estudo dos vestígios extrínsecos à pessoa física, utilizado para elucidação à prova de infrações penais e identificação de respectivos autores. José Del Picchia, seu conceito de criminalística. Disciplina que tem por objetivo o reconhecimento e interpretação dos indícios materiais extrínsecos relativa ao crime, identidade do criminoso. Os exames intrínsecos, que são realizados na pessoa, vão ser então da alçada da medicina legal. Certo ou errado, o conteúdo de um laudo pericial criminalístico é variante com relação ao perito criminal que o produziu. Errado, né? As conclusões de uma perícia criminalística são independentes do meio utilizado para alcançá-lo, ok? E a perícia criminalística é independente do tempo, visto que a verdade é mutável. Errado, a verdade é imutável, certo? Postulados da criminalística. O conteúdo de um laudo pericial é invariante com relação ao perito que o produziu, não varia. As conclusões de uma perícia são independentes dos meios. Se eu usar outros meios, eu vou ter o mesmo resultado. E a perícia criminalística é independente do tempo, porque a verdade é imutável, correto? Princípios da criminalística. Importante, façam um asterisco, batam foto, tirem um print. Os princípios são extremamente importantes. Princípios da observação. Todo contato deixa uma marca, também conhecido como princípio da troca ou princípio de Locard. Princípio da análise. A análise pericial deve sempre seguir o método científico. Princípio da interpretação. Dois objetos podem ser indistinguíveis, mas nunca serão idênticos, também conhecido como princípio de Kirk. Princípio da descrição. O resultado de um exame pericial é constante com relação ao tempo e deve ser exposto em linguagem ética e juridicamente perfeita. Princípio da documentação. Toda amostra deve ser documentada desde seu nascimento no local do crime até sua análise e descrição final.
de forma a se estabelecer um histórico completo e fiel da sua origem, né? E aqui vai entrar o que a gente tem nesse nosso conceito atual de cadeia de custódia, né? A custódia tem isso de documentar, certo? Corpo delito, conceito de corpo de delito, conjunto de vestígios materiais deixados pela infração penal, representa aqui a materialidade do crime, lembrando que corpo de delito não necessariamente é um corpo, né? Eu posso ter um objeto e ele será também corpo de delito. Vestígios, indícios e evidências, né? O drama aí das pessoas que estudam criminalística é conseguir diferenciar os três. Vestígio, tudo que possa ter ligação com o fato delituoso. Evidência, vestígio que tem relação comprovadamente com o fato delituoso. E indícios, nós temos aí um conjunto de evidências. Qualquer marca, fato, sinal detectado no local onde tenha sido praticado um fato delituoso, em tese é um vestígio. Os vestígios podem ser forjados, ilusórios ou verdadeiros. Forjado, colocado propositalmente para desviar a atenção do perito ou levar a outra interpretação. Ilusório, você achou que era um vestígio, mas não era um vestígio. Vestígio verdadeiro, comprovadamente, tem relação com o fato criminoso. Os indícios, tudo que tiver estabelecido sua inequívoca relação com o fato delituoso e com as pessoas relacionadas ao fato. Aí, nesse caso, ele terá se transformado em um indício, né? O vestígio, no caso. Perícia e corpo de delito. O CPP diz que sempre que uma infração deixar vestígio, é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprimi-lo a confissão do acusado. Um dos artigos mais famosos do CPP em provas para perícias, né? Ou para institutos aí. Caso tenha desaparecido os vestígios, o exame não poderá ser realizado, contudo, a prova testemunhal poderá suprir a falta daquele. Importante, a prova testemunhal só supre a falta quando os vestígios desaparecem ou quando eu não tenho vestígios. Formas da prova, nós podemos ter prova testemunhal, documental, literal ou instrumental e material. Quem pode requisitar a perícia? Autoridade policial, delegado, promotor de justiça, no caso Ministério Público, juiz. Quando você tiver o inquérito de polícia militar, o oficial que preside o inquérito, o presidente de CPI e as partes, mas nesse caso, por intermédio dos advogados que lhe representam, podem então requerer alguns exames periciais e aí fica a cargo, né, do juiz autorizar ou não. O que é, então, um local de crime? Qualquer local onde você tiver a suspeita de que se tenha praticado um fato criminoso é um local de crime. As perícias vão se dividir, então, dentro de local de crime, em 3 grupos: crimes contra o patrimônio, crimes contra a pessoa e os acidentes de trânsito. Além disso, um local pode ser classificado quanto ao ambiente: local interno, dentro, né? E local externo, local fora, né? Se você tem um muro fechado, local interno. Quanto à preservação, idôneo, local que é preservado ou não violado. Inidôneo, não preservado ou violado, lembrando que sempre que o local estiver inidôneo, isso deve estar esclarecido dentro do laudo pericial. Quanto à disposição dos vestígios, imediato, local onde ocorreu o fato, mediato, local próximo de onde ocorreu o fato, relacionado, local distante geograficamente. Quanto à natureza do crime, nós podemos ter homicídio, local de suicídio, local de crime de trânsito, local de arrombamento, local de incêndio, local de explosão, local de idôneo, local de crime contra o meio ambiente. Quais os vestígios que nós temos que são de interesse forense? Vestígios biológicos, entomológicos, morfológicos, químicos, físicos e os microvestígios. Quanto ao levantamento de local, nós temos o levantamento descritivo, onde você descreve, fotográfico, lembrando que as fotos, né, tem que ser do espaço mais amplo para foto em detalhe, levantamento topográfico, levantamento papiloscópico e ainda as técnicas, né, revelações, decalques, moldagem ou modelagem
e a reprodução simulada, que geralmente tem grande impacto aí na mídia. Sobre cadeia de custódia. Cadeia de custódia é o processo pelo qual entradas e saídas de materiais e informações associadas são transferidas, monitoradas e controladas à medida que avançam em cada etapa do processo. Ou seja, é a documentação, né, da prova. Tem 2 quesitos na cadeia de custódia, integridade e confiabilidade, que são bem importantes. A integridade está ligada à qualidade da informação gerada pela análise do vestígio. O vestígio íntegro, ele não sofre alteração na sua estrutura. Confiabilidade tem relação com a segurança da informação gerada pela análise do vestígio. Um vestígio confiável é um vestígio que não sofreu adulteração. Dentro da cadeia de custódias, nós vamos ter 10 etapas. Eu reconheço, eu isolo o vestígio, eu fixo. Na fixação, você vai fazer a análise descritiva, você vai fazer a foto. Momento crítico, momento que você vai coletar, aí sim você vai ter contato direto com o vestígio, acondiciona em embalagem correta, faz o transporte. 7 a 10, fase interna na cadeia de custódia, o recebimento, processamento, onde você vai fazer o exame, o armazenamento, a guarda, né, do vestígio, e o posterior descarte. Nos locais de morte provocada por asfixia, nós podemos ter como modalidade de morte por asfixia enforcamento, estrangulamento, esganadura, sufocamento, soterramento e afogamento. São as modalidades de asfixia. Cuidado, né? Principalmente em enforcamento, estrangulamento, esganadura, tem relação com o suco que fica, por exemplo, no pescoço. Né? Então, esganadura talvez seja o mais fácil, esganadura com as mãos, estrangulamento é a corda que vai fazer, né? O objeto ali que vai fazer a força, e o enforcamento é o corpo que faz a força sobre a corda. Local de morte por instrumentos. Nós temos morte por instrumentos: perfurante, cortante, contundente, pérfuro cortante e corto contundente. O que vai auxiliar aqui, né, você a entender, por exemplo, qual foi o instrumento? É a lesão. Então, primeiro se olha a lesão e, por meio da lesão, você analisa qual instrumento foi utilizado, tá? Então, dentro das lesões, nós temos as lesões punctórias, incisas, contusas, pérfuro inciso, pérfuro contuso e corto contuso. Olha para a lesão, porque nem sempre o instrumento vai estar no local de crime, então você olha a lesão e, por meio da lesão, você consegue muitas vezes identificar qual é o instrumento, certo? Lembre-se sempre que a dor é temporária e o cargo é para sempre. Uma boa prova.